Então a gente está gravando. Eu vou dar bom dia a todo mundo, tá? A gente já estava conversando aqui antes sobre vários outros assuntos envolvendo um pouco sobre programação. Mas eu quero continuar o tema da disciplina, a ementa da disciplina, conversando agora sobre os equipamentos de processo. Usualmente, ali na minha cama, tá? Estou falando na cama mesmo, onde eu durmo, tá? Tem um degrau, tá? E todo dia de aula eu tropeço no degrau, bato a cabeça e eu fico com uma certa amnésia. Por isso eu gostaria muito mesmo, porque eu não me lembro, tá? Estou com amnésia seletiva, que vai até meio-dia e 30, sobre o que a gente discutiu na aula passada. A gente ficou falando sobre aquecimento, como que funciona. Beleza. Dos lados. Mas além disso, uma coisa super importante. Reator. Processo os tipos contínuo, tipo de operação. Os tipos de operação. Quais são os tipos de operação? Contínua e batucada. Não. Batucada foi ótimo. Cara, ainda bem que eu gravei isso. Essa foi ótima. Batelada. Não se preocupa não, tá? Não vou usar isso contra você. Tá? Vou usar a meu favor apenas. Caraca, essa foi boa. Batelada. Foi a primeira vez que eu ouvi essa. Batelada, tá? Ou descontínuo. Tá? Eu não estou conseguindo segurar o riso. Essa foi boa. Tipo de operação. Qual era a outra mesmo? Até esqueci. E o regime de operação. Tá? Então a gente viu, só para relembrar e colocar a gente no trilho, hein? A gente viu o tipo de operação, que pode ser batelada, aquele em que tem um tanque qualquer, coloco o bagulho 1, bagulho 2 lá dentro, espero dar o bagulho 3, e aí eu tiro dali. Tá? E o contínuo, em que no momento que eu coloco o bagulho 1, bagulho 2, o bagulho 3 ele vai sendo feito e ele sai continuamente. É como se você pensasse um copo furado embaixo com um caninho, com um canudinho embaixo. Beleza. Mas também tem um regime. E o regime de operação, ele tem duas etapas. Ele tem o que a gente chama de regime permanente, é o que eu quero para a operação do meu processo, e tem o regime transiente, que é característico de qualquer partida de processo ou qualquer mudança que tenha na própria operação. Esse conceito tá tranquilo? Beleza? Ok. E hoje a gente vai conversar sobre os equipamentos de processo. Essa aula eu vou trazer um pouquinho da coordenação também. Tá? Por quê? Porque eu quero fazer um paralelo com a nossa grade. Eu vou ampliar aqui, mas vocês têm no site da Escola de Química esse arquivo aqui, que é a nossa distribuição curricular. Essa daqui é a recomendada. As disciplinas elas estão dispostas em períodos. Tá? A gente está no primeiro período. Então, olha a gente aqui, a disciplina de cálculo de processos. As disciplinas desse período elas estão aqui, e aí depois vocês têm as disciplinas recomendadas para o segundo período, terceiro, quarto e assim por diante. E o que eu quero fazer hoje é mostrar para vocês sobre os equipamentos, a importância que eles têm, e eu quero dizer para vocês aonde vocês vão encontrar na nossa grade o projeto, o dimensionamento e assim por diante. Então vocês vão ter uma visão geral da importância das disciplinas e como elas vão se compor para a formação profissional de vocês. Beleza. Por quê, né, isso daqui existe? Bem, para toda concepção de um processo industrial, você precisa projetar, você precisa realizar uma etapa que nós chamamos de síntese, que é justamente como você vai organizar os processos industriais, sempre com um foco em quê? Em uma transformação. Transformação de uma matéria-prima para um produto final com um valor agregado maior. Muitas vezes eu falo valor agregado
mas ele pode ser um valor agregado, tanto econômico, mas pode ser também um valor agregado com fins de meio ambiente, fim social também. Tá? Então, tem outras possibilidades aí. Mas, quando eu penso, poxa, qual é a etapa principal em um processo químico? Qual é a etapa principal? Vamos lá. Pergunto a vocês. A transformação de alguma coisa em outra coisa, a parte do processo. Eu preciso trabalhar com a transformação. Então, essa transformação ela pode ser química, tá? Em um processo químico é uma transformação química, mas toda a ideia do processo, ela depende disso. E, portanto, eu consigo organizar tudo aquilo que vai afetar a transformação química em camadas. Isso é o que a gente chama de diagrama de cebola, aonde eu coloco na camada mais dentro, né, da cebola, camada interna da cebola, a característica do processo de transformação, tá? A reação química em si. Tá? Pode ser uma reação lá de química fina, eu estou querendo transformar, sei lá, eu estou pegando determinados bagulho 1, bagulho 2 e transformar um bagulho 3. Quando eu chamo bagulho, né, espécie química, acho que vocês já perceberam. Mas eu quero transformar em alguma coisa que tem um valor agregado, mas vocês perceberam também que para determinada característica da matéria-prima, assim como do teu desejo no final, às vezes a reação é uma reação que é incompleta, ou seja, sobra um pouco da matéria-prima, pode ser uma reação que é uma reação indesejada também. E o que eu preciso fazer para dar suporte a esse processo de transformação? Eu preciso incluir dentro da ideia da concepção do projeto industrial processos de separação. Seja processo de separação para purificar a matéria-prima e poder realizar melhor a etapa de reação, ou a purificação, a separação, produto indesejável, a separação, né, da reação que foi incompleta, para que eu consiga ter um melhor aproveitamento industrial do processo. E é por isso que eu consigo organizar isso nesse diagrama de cebola, porque os processos separados... Vamos lá, o principal para mim está aqui, ó, esse cara. E esse moço aqui, que são os processos de separação, eles são os coadjuvantes. Mas são coadjuvantes que, se eu não tiver, eu não consigo ter filme. Eu preciso dos atores coadjuvantes para preparar toda a ambientação, para preparar tudo. E por isso eles aparecem logo depois do processo de transformação. Além disso, a gente sabe também que, a reação endotérmica, a reação exotérmica, as reações de transformação, né, as reações químicas, elas têm determinadas características, especificações que são necessárias para que ocorram. E, por isso, eu preciso de um arcabouço, vou chamar assim, térmico. Eu preciso de correntes auxiliares que aquecem o reator, resfriam o reator. Muitos e muitos processos, eu vou mostrar na aula de hoje também, processos de separação, eles precisam aquecer. Nas aulas passadas, a gente discutiu um deles, destilação. Destilação, eu mudo, né, a gente realiza a separação de acordo com uma determinada temperatura de equilíbrio e a volatilidade das diferentes espécies químicas. Então, eu preciso de uma ajuda em relação a aquecimento e a resfriamento dentro desse processo. E isso, olha,
é muito parecido com o que eu acabei de dizer. Olha, processo de separação, ele serve para quê? Para me ajudar aqui na especificação da reação. A parte térmica, as correntes, elas vão servir para quê? Para eu poder separar melhor o que for preciso dentro do processo químico e também para a reação. Então, tudo acaba se encaixando como camadas mesmo. No fim, existe ainda o reaproveitamento da água, que eu vou querer fazer o quê com essa água? Eu vou querer reaquecer, eu vou querer transformar em vapor, para justamente poder transformar ela nas correntes para resfriamento e para aquecimento. Quando você pensa, né, no tratamento de água, pode ser para isso, mas pode ser também para descarte, para você tirar determinados metais pesados, preparar essas correntes, essa água, né, que tem dentro do processo, para que seja depois, né, descartada aí no rio, que vire vapor d'água e assim por diante. Esse daqui é um diagrama que é simplificado. Existem vários outros e você pode pensar nele também com várias outras camadas auxiliares. O que está faltando aqui? Está faltando o sistema de controle, está faltando a parte de segurança, tem muitas e muitas coisas que podem aparecer aqui, tá bom? Então, essa daqui é a versão simplificada, tá? Uma versão que eu adaptei de livros de engenharia de processo. Esse tópico deveria aparecer, deve aparecer, na disciplina lá de engenharia de processos novamente, tá? E lá vocês exploram de uma maneira melhor. O Bernardo perguntou se tiver mais um processo de separação, a gente coloca mais uma camada. Não, não. Se existe um ou mais processos de separação, eles todos estão aqui nessa camada. Se existe um ou mais processos de reação, eles estão aqui, tá bom? Claro que você sempre pode pensar também nessa estrutura toda aqui, equipamento por equipamento. Tá? Tudo depende da maneira como você vai querer estruturar o teu diagrama de cebola. Então, minha recomendação para você é, olha, para mim, ficaria melhor. Beleza, fique à vontade. Acha que fica melhor? Isso daqui é para você organizar a tua cabeça. Então, se você organiza melhor colocando mais camadas, fique à vontade. Contudo, o que eu ressalto vocês estão percebendo que essa camada, ela afeta aqui. Essa camada, ela afeta aqui e afeta aqui. Essa camada, como ela afeta justamente as correntes de resfriamento e aquecimento, bem ou mal, ela vai ter também como afetar todas as outras. Se você separar os processos de separação em mais camadas aqui, aí você tem que se perguntar, poxa, mas será que um processo de separação que eu separei em camada, ele vai afetar o próximo processo de separação? Tá? Aí o teu diagrama de cebola, ele não tem o mesmo significado do qual eu estou colocando aqui. Tá? Se você pensar dessa maneira, isso daí for melhor para você, beleza. Aqui é muito mais na síntese inicial. Eu estou pensando no processo industrial, quero bolar, isso daqui é para você pensar. Mas acredito que você vai concordar que quebra com a lógica que eu apresentei. Show? Beleza. Considerando, então, toda essa logística dentro do diagrama de cebola, existem, nos equipamentos que estão dentro de um processo industrial, existem duas classificações. Uma que a gente vai chamar de processos unitários e o outro a gente vai chamar de operações unitárias. O que é processo unitário? O processo unitário se refere aos equipamentos de transformação. Então, a gente está falando dos reatores químico, bioquímico, mas são aqueles que realizam a transformação em si de algo que entra
bagulho 1, os reagentes, em bagulho 2, os produtos. Então, você pode aqui perceber, tá? Esse daqui é uma foto de um reator, eu não lembro exatamente qual era esse reator, o pior é que eu tinha anotado, tá? E eu perdi o papelzinho onde eu anotei isso. Mas é um reator. Tá? Você pode perceber que tem aqui uma entrada e a saída ela está aqui por trás, tá? Então a gente não consegue ver, está por trás do reator. E eu gostaria de ressaltar que essa configuração que está apresentada aqui, ela é interessante porque ela te dá uma ideia sobre o próprio logística aqui do funcionamento do diagrama de cebola. Por quê? Nesse cara daqui, você já consegue perceber que tem várias tubulações. Tá? Essas tubulações aqui, além da alimentação, quando você olha uma tubulação gordinha, tá vendo essa tubulação gordinha aqui? Tá? O que significa isso? Essa tubulação gordinha, ela tem dois propósitos. Tá? O gordinho é quando você envolve um duto, tá, com o que a gente chama de lã de vidro ou um isolante térmico. Para quê? Se essa corrente está aquecida, eu vou colocar um isolante térmico e no final eu coloco essa camada de metalzinho aqui só para deixar presinho. Tá? Então ela fica presa na tubulação. E por isso eu estou tentando evitar perda de energia para o ambiente. Então, de longe eu estou vendo, e olha só, esse equipamento, ele talvez nem tenha o separador em si, mas ele tem corrente para resfriamento, para aquecimento, alguma coisa que precisou ser realizada para essa etapa de reação. Tá? Então, legal, já dá para ver esse tipo de coisa. Alguém levantou a mão, eu não vi quem foi, mas diz aí. Eu tinha levantado, mas tu já respondeu, Tá bom, show. Então, isso daqui é um reator químico. Esse daqui também é uma sequência de reatores químicos e aqui fica muito mais evidente a importância das tubulações. Acho que não está tão bom assim, mas vocês conseguem identificar dutos que estão aquecidos? Olha eles aqui, ó. São os brancos, né? Aqui, ó. Esse cara daqui, ou aquecido, ou tem resfriamento. Tá? Esse carinha daqui, ele também é importante por uma questão de segurança. Tá? E ninguém me contou, eu vi esse tipo de coisa. Tá? Por que você tem o aquecimento, né? Você tem esse duto com esse isolante. E qual vai ser a quantidade de isolante térmico que você vai colocar? E o que eu te respondo você vai colocar o suficiente para o processo em questão, tá? Para que você consiga manter a temperatura do processo, mas também para a segurança do operário. Você não quer que ninguém coloque a mão sem querer nesse duto aqui e, às vezes a pessoa está fazendo a manutenção, ela está baixada aqui, nossa, olha o desenho de uma pessoa baixada. Foi isso aqui. Mas tem alguém aqui, tá? E a pessoa quando levanta não viu, toca num duto quente, cara, é pedir para dar problema. Então, você bota uma quantidade de isolante tal que seja seguro ao toque. E aí agora eu vou abrir um grande parênteses porque eu vi isso. Eu vi. Tá? Na Espanha, eu fui fazer um trabalho lá e tal, e eu fui para um laboratório de combustão, tá bom? E nesse laboratório de combustão, tá? Pega fogo, a parada. Tá? Então são equipamentos em que na universidade ele estudava a característica do jato de fogo. Ele estudava o processo de queima e como tudo se acontecia lá. Tá? E era uma sessão experimental. Então, existiam grandes
queimadores. Então, imagina ali, sei lá, do tamanho de 2, 3 andares de um prédio. Aí você tem queimadores enormes, enormes. E eu fui com um grupo, eu era o único brasileiro. E um bando de espanhol. Tá? Eu acho que tinha um italiano também. Isso, tinha um italiano. E aí a gente fez uma visita guiada pro laboratório. E aí você pensa, caraca, o brasileiro vai fazer merda. É o brasileiro. Tá? E não foi. Tá? Porque eu bati o olho e falei, caraca, vai dar problema. Tinha um espanhol ali, o cara tinha que ver tudo com os dedos. O cara tinha que ver tudo com os dedos. E aí eu sei que os professores, né, lá falando, olha, esse equipamento aqui, blá, 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 e aí o equipamento estava na mesa, tá, desligado. Aí o garoto ia lá e pegava. Tá? Eu achei que ele ia ficar cheirando também, porque, porra, enfim, ele pegava, botava na mesa, aí qualquer outra coisa, não sei o que, tá aqui o equipamento, tudo desligado. A gente estava na sessão do desligado. Aí ele chegava lá, olhava e tal, não sei o que, via por dentro, botava lá. O único que fazia isso. Até que a gente chegou na sessão dos equipamentos ligados. E aí teve uma hora que o professor estava explicando alguma coisa e ele falando, olha, e eu bati o olho, tá? Esse garoto, ele ficou cansado, sei lá o que houve, mas ele pegou e botou a mão assim para se encostar no equipamento. Tá? O equipamento pegando fogo lá dentro, sinistro, era um fogaréu. E ele botou a mão. E foi na hora que o professor ali na frente falou, todos os equipamentos, por dentro, tem isolamento térmico. E eu pensei, caramba, olha a sorte que esse garoto teve. Porque você não vê, tá? Mas o equipamento ele é protegido. E aí o garoto assim, olhando a mão, tá? Pô, tranquilo, sem problema. E na hora que o professor falou, a menos no equipamento tinha uma janelinha de vidro, para você poder ver dentro, né, um jato de fogo. Na hora que o professor falou, a menos o garoto meteu o dedo na janelinha de vidro. A menos na janelinha de vidro. Tocou, perdeu a digital. Perdeu a digital na hora. Pô! Vai fazer o quê? Aí teve que levar o menino lá para passar uma pomada, né? Porque é o que dá para fazer lá na hora. Então, isso é importante, tá? E aí vocês viram, tá? Fechei o parênteses. Mas aqui, ó, o isolamento, tá? Vocês estão vendo a importância das tubulações, tá? A tubulação, ela tem vários e vários propósitos para retirada aí de material. Tem algumas que são para aquecimento, outras que não são. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é a importância do tamanho. A gente precisa saber o tamanho desse tipo de equipamento. E muitas vezes, na hora de fazer a manutenção, você entra dentro dele. Então, são grandes, são grandinhos. Tá? E, então, o que eu quero deixar registrado? Processos unitários, a gente está falando sobre transformação e reação química. E esse é um tópico que vocês precisam passar pela característica das químicas, né? Por isso que tem química orgânica, química analítica, um monte de química na grade de vocês. Mas o foco na análise da cinética com vias industriais e o cálculo de reatores em EQE 364. O que acontece? Olha, então, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. No quinto período, vocês vão ter a disciplina de cinética. Tá bom? Para vocês depois, né, entenderem um pouquinho mais sobre como funciona esse quadro aqui, vocês têm essas setinhas, tá vendo? Essas setinhas aqui. Essas setinhas são os requisitos obrigatórios. Então, se você não conseguir, não pegar cálculo de processos agora,
tiver problemas, tá? Não conseguir concluir a disciplina, isso daqui tranca Física Experimental 3, tá? E aí você não pode puxar até ter concluído. Então, vocês estão percebendo que até por aqui, tá? No quinto período e tal, tem muitas setinhas, muitas setinhas. Mas vai ter um momento em que a coisa começa a ficar mais livre, quando são os bloquinhos que estão em separado. E aí começa, por isso que a gente chama de grade curricular recomendada. Segundo período, se você quiser, olha só, pode puxar a cinética. Fique à vontade. Vai dar conta do recado? Aí são outros 500. Porque a gente vai precisar de muitas das coisas que estão apresentadas aqui, nessas outras químicas que estão aqui. Então, é assunto que a gente considera que já foi dado. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a grade. Dúvidas sobre sobre a grade em si e sobre os processos unitários. Mistérios. Tudo bem? Tá bom. Beleza. Então, a gente matou a ideia sobre o processo unitário, agora eu quero conversar sobre as operações unitárias. Bem, o que são as operações unitárias? É a segunda camada do diagrama de cebola. A gente está falando sobre os equipamentos que tratam de mudanças físicas no material. Tá? Então, processos unitários são transformações químicas. E aqui, agora a gente vai falar sobre as mudanças físicas. O que é uma mudança física? Temperatura, por exemplo. Tá? Note que mudança física, a própria mudança de fase. Tá? Eu tenho água líquida e eu vou transformar em água a vapor. Me diz qual é a transformação química que tem de transformar água líquida para água a vapor? Nenhuma. Então, mudança de fase é um processo de operações unitárias. E eu posso fazer a mudança de fase usando temperatura, tá? Eu posso usar pressão. Outra mudança física que tem, e essa daqui é bastante relevante para a gente, é a de composição. Vocês conseguem pensar em uma operação unitária que mude a composição? Alguém? Note que vocês podem errar também, é permitido. Extração com solvente? Separação de mistura? Extração, destilação, tá? Absorção, tudo isso daí, a destilação é o quê? Partindo do princípio de uma diferença de volatilidade entre espécies químicas, né, diferença de volatilidade entre espécies químicas, com base em uma determinada temperatura, eu vou ter um gás, tá, um vapor, com uma determinada composição, tá, e o líquido, tá, com uma volatilidade menor, ele vai ter uma composição diferente. E, portanto, e tudo isso daí partindo do quê? De uma mistura que tinha uma composição diferenciada, tá, em relação ao vapor e ao líquido de menor volatilidade que entra nesse equipamento. Tá? Eu vou explicar melhor mais para frente. Então, quando a gente pensa em operações unitárias, eu preciso registrar que a maneira com a qual a gente atua vai depender do estado da matéria. Dentro de um processo químico, a gente tem que pensar que, isso vocês podem pensar, a forma com a qual eu vou tratar se o material, se ele é sólido, vai ser diferente se ele for líquido e vai ser diferente se ele for vapor. E, portanto, antes de pensar no processo de separação, eu preciso pensar em como eu vou lidar com o material em si. Isso daqui ficou claro? Todo mundo conseguiu visualizar isso? Beleza? Tá. Agora eu quero falar sobre a nossa grade.
Na grade, existem 5 grandes grupos que são abordados ao longo da estrutura curricular. São aquelas que eu chamo de mecânica dos fluidos, tá? As operações que envolvem transferência de calor. Aqui dentro tem termodinâmica também, porque é transporte de energia em si. As operações de agitação e mistura, as operações de separação, que tem um foco muito grande dentro da nossa grade, e também tem as operações de manuseio de sólidos. Então, eu vou explorar um pouquinho, passar um pouquinho com vocês em cada um desses grupos. E eu vou começar com a mecânica dos fluidos. Repare que essa daqui é uma disciplina específica da grade. Ela acontece no 5º período. No 5º período, cadê ela? Tá aqui, olha. No 5º período. Tá bom? Então tá aqui, ó. Tranquilo. Quando a gente diz que você saiu do ciclo básico e passou para o ciclo profissional, né, da estrutura curricular, e ela é útil em quê? Antes de falar isso, Bernardo, diga. Ô, professor, uma dúvida. No seu AVA, você botou umas apostilas. A gente já pode, tipo, ver a primeira, ou você vai dar outro material, as apostilas são utilizadas? Esse material não está contemplado nas apostilas. Não. Tá? Isso daqui é a cebolinha, é o alho que eu falei que eu estava colocando? Pois bem, está aqui. Tá bom? Entendi. Beleza. A primeira coisa que e vocês já perceberam, tá? Caramba, eu preciso escoar material, eu preciso levar material, sei lá, do caminhão que chegou cheio de óleo, ou de um duto que chegou cheio de óleo, duto que escoou óleo para dentro de uma planta química. Eu preciso trabalhar com escoamento. Eu preciso verificar se eu tenho o que a gente chama de garantia do escoamento. Se o duto efetivamente consegue me dar o quê? Uma determinada quantidade de material especificada lá que eu fiz no cálculo de processo. Pô, preciso receber dentro do equipamento 15 toneladas de material. Beleza. O duto ele tem que ser suficiente para isso. Então, é necessário realizar o cálculo da forma de escoamento, tá? Dentro de dutos tubulações. E para isso eu trouxe esse gráfico, essa figurinha aqui, tá? Que mostra, isso aqui é uma válvula de controle, o escoamento ao redor dessa válvula aqui. Então essa válvula você gira, né, aqui, e ela fecha, tá? Esse êmbolo aqui, ele sobe e desce, tá? Então vai ter um momento que ele vai bater até aqui, e se ele bater até aqui, nessa região, ele vai interromper o escoamento. E se você abre a válvula, ele vai subir, tá? E aí com isso você tem o escoamento. Isso daqui é uma representação de uma simulação numérica, tá? Então, utilizando as equações que você vê lá em mecânica dos fluidos, alguém vai para o computador e faz esse tipo de simulação. E aqui, olha, o vermelhinho são as regiões de mais alta pressão. Tá? E agora eu acho que dá para ver melhor, essas voltinhas aqui, essas linhas aqui, a gente chama isso de linhas de corrente, representa a velocidade local do fluido, tá bom? Só também mais uma informação, essa é a minha área de atuação, é isso que eu faço da vida. Toda a minha linha de pesquisa, de atuação, de simulação numérica de escoamentos. Tá? Então, é isso que eu faço. Tá? Mas além da tubulação, dos dutos em si, eu preciso avaliar também liberação para o ambiente. Eu preciso verificar, por exemplo, aqui vocês estão vendo que são chaminés, mas as chaminés, elas vão liberar um determinado material, tá bom? Será que esse material,
ele é leve o suficiente ou ele é pesado. Tá? Se ele for pesado, se o gás que está saindo aqui, o vapor que está saindo, mas eu vou chamar de gás porque eu não sei se está um vapor em si, mas o gás que está saindo aqui, tá? ele é mais pesado ou ele é mais leve que o ar? Tá? Se ele for mais leve que o ar, provavelmente o escoamento vai fazer com que ele suba, tá? E tranquilo. Mas se ele for pesado, tá? A tendência é que ele desça e caia aonde? Lá na planta, onde a galera está andando, a galera está respirando aquela parada. Tá? Então você tem que calcular como vai ser também o escoamento aqui nessa situação. Uma questão de segurança. Em relação a esses exemplos aqui, dúvidas? Tranquilo? Pois bem, além disso, a gente tem que projetar tubulações. Vocês já perceberam que cálculos industriais, tá? Esse daqui é uma foto de uma plataforma. É duto para tudo quanto é lado. Tá? Você tem duto que transfere alguma coisa, duto para passar pelo trocador de calor, duto para o reator. Então, em todas as situações, você precisa calcular essa rede de tubulações. E isso daí, de uma maneira simplificada, tá? A gente vê lá em mecânica dos fluidos. Para a gente calcular as tubulações, por isso que é importante a gente sempre manter determinados sensores. E aqui, olha, você está vendo, nessa tubulação, que vem por aqui, ele passa por essa tomada aqui, olha, com esses manômetros. Esses manômetros, eles medem pressão. E é a pressão que tem na tubulação em si. Então, eu tenho uma tomada de pressão. E para que isso? Tá? Eu preciso saber se o duto, né, ele tem pressão suficiente para conseguir permitir que o fluido escoe. Então, isso é muito importante para mim. E aí vocês podem vir a se perguntar, pressão? Poxa, o que é mais importante? Que um fluido ele tenha muita pressão ou ele tenha uma altíssima velocidade? O que vocês acham que é mais importante? Por que eu tenho medidor de pressão? Por que isso daí é suficiente? Não era melhor ter um medidor de velocidade? Porque pode explodir se a pressão estiver muito alta, não é? Tem isso, tá? Mas não é essa a justificativa aqui, não. Isso daqui é um duto, tá? E aí, por quê? Pode ter a ver com a temperatura e a composição do gás ou líquido que estiver passando por ali? Tem a ver também. Ele certa Mas a pressão, a gente sabe quanto material tem? Tá, vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês pensem em uma bola de encher, tá? De aniversário. O que acontece com a pressão, tá? Conforme você enche? Tá? O que vai acontecer com a pressão lá dentro? Começando com aumento, terminando com tar. Ela vai aumentar. A pressão interna vai aumentar, tá bom? Aí eu pergunto para você vai fazer 2 experimentos. Tu encheu a bola sinistramente, ela tá lá sinistro. Aí você pegou, tá? Não solta, mas tá aqui, tá seguro. Aí você vai pegar uma outra bola, tá? E tu vai dar um soprinho. Encheu um cuspe, tá? Beleza, tá? Encheu um pouquinho só. E aí, o que você acha qual é o fluido que vai ter maior velocidade no bocal? Na saída da bola, na hora que você abrir. A bola cheia. Que tem mais pressão. Maior pressão. O que é interessante para mim, para saber se o fluido, nesse caso que eu coloquei para vocês, um gás, está escoando?
Pressão. A pressão, né? A pressão, ela é super importante. E a pressão, os instrumentos, eles são bem simples, eles são baratinhos. Então, vale mais a pena. Vale mais a pena. E além disso, o que a gente aprende lá em MacFlu? Se eu tenho a pressão, tá? Assim como o Diego falou aqui, olha, se eu tenho a pressão, eu consigo relacioná-la diretamente com a velocidade. Então, tenho tomada de pressão, perfeito, e aí eu calculo a velocidade. Foi? Beleza? Sim, sim. Ô, professor, Show. Me tira uma dúvida. Quando a gente voltar para o presencial, que a gente vai ter todo esse bagulho de mecânica de fluidos, os processos, coisas, a gente também vai, durante o semestre, visitar as indústrias para ver como que é na prática, para não ficar só na sala de aula, no quadro, na teoria, a gente também vê aí como é que é na prática ou não? Acho que você já perguntou isso, cara. Já? Acho que já. Lá no final da grade, tá? Tem disciplinas de visita técnica. E na semana da escola de química, eu já falei, hein? Se inscreve, tá? Tem várias visitas técnicas. Se inscreve logo. Abriu as inscrições, se inscreve. Porque acaba muito rápido. Então, quando voltar presencial, fica de olho nisso. Tá bom? Sim, sim. Beleza. Então, lá em MacFlu, projeto tubulação também, tá? Poxa, mas o que faz o fluido ele poder escoar? Tá? E para isso eu preciso realizar o projeto do que a gente chama de turbomáquinas. Tá? E o que é turbomáquina? Bomba é uma turbomáquina, tá, para líquidos. Então, o objetivo de uma bomba é... Aí eu chamo o bomba, na verdade bomba não, de turbomáquinas, o Red Bull da tubulação. Porque ele dá pressão suficiente para o fluido para que ele tenha força suficiente para conseguir escoar e para atravessar aquela tubulação toda. Então, esse é um objetivo das bombas em si. Então, aqui, olha, vocês estão vendo uma bateria de bombas, tá, ligadas aqui a uma tubulação. Então, aqui eu não sei qual é a ordem, tá, do fluido. Eu não sei se ele entra por aqui ou se entra por aqui. Tá? Então, reparem, olha só como é essa bomba. Eu tenho abertura por aqui e eu tenho abertura por aqui. E aí depende como ele está instalado. Se o fluido ele entra por aqui, esse mecanismo é um mecanismo rotatório que faz com que a pressão interna aumente e ele consiga sair com muito mais, a gente chama essa pressão toda de carga. A gente chama de carga do fluido. Tá? Eu chamo de Red Bull. Tá? É o Red Bull. É o quanto esse maluco agora vai ter de força para conseguir escoar por aquela tubulação toda. Que vocês já viram. É tubulação pra caramba. É muita tubulação. Então eu preciso de vez em quando botar umas bombas para o líquido conseguir fazer isso. Tá? Então, como as turbomáquinas fazem isso? Eu tenho um sistema, isso daí vocês vão aprender lá em MacFlu, tá bom? Mas você tem um sistema de girar, tá, o fluido. E aí na hora que o fluido ele entra aqui, tá? E no caso aqui líquido, tá? E ele entra no sistema giratório, ele bate na parede, tá? Então vamos fazer um desenhozinho aqui rápido, tá? Tem que ser rápido mesmo, porque tá aqui, ó. Então vou fazer o desenho feio pra cacete, mas foi assim. O fluido ele entra por cima, tá? E aqui tem as pás. Essas pás elas giram, tá bom? E aí o fluido, ele entrou por cima, vocês não estão vendo, tá? Ele entrou por cima, bem onde está aqui essa voltinha, tá? Ele entrou aqui, na hora que ele bate nas pás, ele é levado para a parede. Na hora que ele é levado para a parede, ele é levado para a parede, mas a pá está girando, então meio que ele vem por aqui, ó. E ele é esmagado contra a parede. Esmagado contra a parede, vai aumentar o quê? Começando com pre, terminando com são. Pressão. Pressão. Então, eu dei Red Bull para esse fluido. Tá bom? Outra turbomáquina, não aplicada mais a líquidos, mas a gases, compressores. Que é o caso da bola de encher. Tá? Vocês fazem isso. Tá? Só que são compressores. Tá? Comprimem o gás
ele adquire muita pressão, depois tu solta na tubulação. Foi? Todo mundo? Beleza? Show. Então, essa daqui é a disciplina que é 357, Mecânica dos Fluidos. E esses aqui são os tópicos que vocês veem. Transferência de calor. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, porque eu tenho mais assunto para falar. Eu vou interromper a aula aqui. Na quinta-feira a gente vai continuar, porque o gongo está batendo. Apesar de ter 5 minutinhos, eu sei que vocês sempre perguntam coisa pra caramba, pelo menos na última aula foi assim, tá? Tô assumindo que essa é a realidade. Eu vou segurar, porque senão não vai dar tempo, tá? Tem algumas coisinhas que eu queria falar sobre trocadores de calor, tá? Então, eu vou interromper a gravação, e aí a gente abre para pergunta. Aliás, não, eu respondo agora se tiver alguma coisa, senão a gente encerra por aqui mesmo. Todo mundo tranquilo? Show? Beleza, então? Professor, só uma dúvida. Essas turbomáquinas, a gente, tipo, dimensiona como ela deve ser também, tipo, no caso, a tubulação dela? Você tem que saber o tamanho da tubulação. Você tem que saber, quando eu digo tamanho, comprimento, diâmetro, e você precisa especificar também o material da tubulação. Por quê? Tá? Olha só o bagulho como é sinistro, hein? Você já parou para pensar que a tubulação... É até complicado pensar nisso. Imagina que você tem um duto, amplia ele, tenta olhar mais perto da parede. Aí você vai ver o duto. Aí você vai pegar e vai ampliar mais perto da parede. Quando você chegar muito, muito perto da parede, aí eu vou desenhar aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. Tá aqui a parede do duto. Tá? Se você chegar muito perto, você vai ver que existem ranhuras. São as imperfeições que o tubo tem. Tá? Isso é natural, acontece. Ele tem essas ranhurinhas. E essa ranhura, ela é dependente do quê? Do material em si. As ranhuras, se o tubo for aço, é diferente se for ferro. As ranhuras, se for PVC, é diferente se for outro material. E a quantidade de ranhuras e o tamanho dessas ranhuras, elas afetam a possibilidade do fluido conseguir escoar. Ou seja, elas tiram um pouco do Red Bull do fluido. Tá? Um pouco da energia que o fluido tem de conseguir escoar. Então, isso você especifica também. Você vai ver lá no McFlu tabelas de diferentes materiais e a característica que o material traz em um duto. Então, quando você faz o projeto de tubulações, talvez você consiga ter uma melhor performance de escoamento para tubos de PVC, ao invés de tubo de alumínio. Mas e se o fluido for corrosivo? Aí você sabe que vai precisar cair com um tubo de alumínio, um tubo de outro tipo de material. Foi? Foi, beleza. Mais alguma coisa? Professor, eu tinha uma pergunta, na verdade, que você falou sobre que você trabalha com essa parte, né, de modelo computacional de tubo. Você tem algum de tudo? Você tem algum... Tá escondendo, tá comigo. Diga. Tem algum projeto sobre que eu possa ler e tal, ver que eu fiquei interessado nessa parte? Tem vários. Na verdade, tem vários. Eu posso fazer o seguinte, eu posso segurar um pouco isso, por quê? Eu estou muito voltado para a parte de separação. E quando entrar na parte de separação, que é na próxima aula, aí eu falo um pouco sobre isso. Pode ser assim? Beleza, pode ser, professor. Tá? Porque aí eu já pego e mostro. Eu já ia falar mesmo, de qualquer jeito. Tá? Beleza. Esses são exemplos que eu conheço. Então segura só um pouquinho a dúvida que a gente discute lá. Mais o que, gente?
Professor, eu queria saber se o senhor pode me explicar o que é regime de processo, porque na aula anterior a minha internet caiu da metade para o fim da aula e eu não sei o que é. O senhor comentou hoje, mas eu não escutei na última aula. Uhum. Lembra que a aula está lá também no canal, hein? Se der qualquer probleminha aí na tua conexão, você pode dar uma olhada lá, tá? Mas vamos lá, tá aqui. Eu vou apagar isso tudo para não ficar... A gente está falando então do regime, tá? E o que acontece? Eu vou pegar aqui e vou desenhar um reator, tá? Eu vou desenhar de uma maneira muito fidedigna um reator. Tá aqui. É o meu reator. E eu quero, dentro do reator, fazer o seguinte. A indo a B. Tá? E aí eu vou pegar aqui, vou alimentar e vou botar contínuo mesmo. Tá aqui. E aí, vamos lá. O que vai acabar acontecendo? Eu vou considerar que eu estou do zero. Tá? O pessoal pode sair, tá? Quem quiser. Tá? Quem tiver mais dúvida pode ficar também. Fique à vontade aí, tá bom? Sem problema. Tá? Quem sai fora só perde metade da nota. Tá? Sem problemas. É brincadeira. Tá? Pode ir. E aí, eu estou partindo do zero. Tá bom? Estou partindo do zero. Imagina que o tanque ainda está vazio, eu ainda não liguei aquecimento, eu não fiz nada, tá? Eu só comecei a alimentar a espécie química A, tá bom? Peraí, se eu não alimentei nada, se eu não parti mesmo a reação, qual é a concentração de B? No início de tudo. Começando com Z, terminando com Rho. Mas olha aqui para o gráfico. Olha aqui para o gráfico. No início, a concentração de B é o quê? É 0. Beleza. Mas, conforme eu ligo o aquecimento, liguei o aquecimento, a reação, ela começa a pegar fôlego. O que vai acabar acontecendo? A reação, ela é baseada não especificamente em temperatura em si, mas na quantidade de energia. Tá? Eu não sei se no ensino médio vocês falam sobre a energia de ativação, tá? Mas é energia. E no início, eu talvez não tenha energia suficiente para conseguir ter a reação em todo o reator. Então, só uma parcela dele que efetivamente consegue reagir. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a reação em todo o reator? Não, ainda não. Então, eu vou ter uma parcela do que tem aqui dentro que começa a reagir. E aí, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter um pouquinho de B que vai conseguir sair. Afinal de contas, um pouquinho que tem aqui dentro conseguiu reagir. Até aqui, foi? Sim, não? Ou então, Sim, pode ser... sim. Foi? O que vai acontecer, então, aqui com a concentração? Se está saindo um pouquinho aqui, ela aumenta um pouquinho aqui. E conforme o sistema ele vai tendo mais energia, o pouquinho se transforma em um montinho, até um momento em que, para todo reator, eu vou ter energia suficiente para reagir tudo que é possível aqui dentro. Concorda comigo? O que vai acabar acontecendo? Vai chegar um momento em que a concentração na saída do reator ela vai se estabilizar. E aí é que tem a diferença dos regimes. Esse cara daqui, olha, quando ele atinge um estado que a gente chama de permanente, é porque ele não varia mais. Tá? E, portanto, ele também é chamado de estacionário. Então, essa região aqui, onde tudo está estabilizado e tal, é o que a gente chama do regime, vou botar assim, permanente. E, por sua vez, tudo aquilo que tem variação no tempo é o que eu chamo de regime transiente, que é essa região aqui. Portanto, é esse cara. Isso daí não vale só para reator, isso daí vale para vários e vários equipamentos,
tudo na indústria, quando você parte uma indústria do zero, ela vai passar por um regime transiente. Ela vai passar. Processo de separação no início não vai estar perfeito, ele vai passar por um processo transiente, tudo vai passar por um processo transiente. Mas o que eu quero mesmo é o quê? Pô, olha só, eu quero poder operar da maneira mais estável possível, não quero problemas no meu reator. Por quê? Eu quero uma especificação do meu produto final. Eu quero manter essa especificação. Então, eu quero algo estável. Eu quero trabalhar no regime permanente quando a gente fala do processo industrial em si. Foi? Sim, não, talvez. Foi, professor, obrigada. Foi? Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? Beleza? Então tá bom. Vou fechar aqui a gravação agora. E isso daqui é um material que depois vai lá para o YouTube.